Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Pernas no Ar. Estamos chegando no nosso 4º episódio, quem diria? Como médicos agora estamos felizes em poder sair do consultório, né, Karina, Bruno, e compartilhar conhecimento e informação com colegas e os nossos convidados. O nosso convidado de hoje é o nutricionista que manja tudo sobre alimentação e o seu foco é desmistificar um pouco a parte da nutrição e ajudar as pessoas a trazer a sua melhor versão. Gustavo Milegassi, seja bem-vindo e um prazer estar aqui contigo. Satisfação a minha estar nessa mesa, doutora Karina, doutor Lauro, doutor Bruno, que a gente já se conhece há muito tempo, nos encontramos na academia, já fizemos podcast juntos, né? E satisfação conseguir falar um pouquinho do que eu sou apaixonado e faço aí todo dia em consultório. Bom, eu já conheço o Gustavo, gosto muito do trabalho dele e a gente achou interessante trazer ele para falar um pouco para o nosso público, para os nossos pacientes, principalmente por causa da visão que ele tem da nutrição, né? Então, queria que você falasse um pouco mais, Gustavo, desse diferencial do seu trabalho, que é não só acompanhar a evolução dos seus pacientes na prática, se comprometer com o resultado, trazer uma atenção para a parte de sentimento, de emoção, que também está relacionado ali com o paciente conseguir seguir a dieta ou não, né? O que você compartilha um pouco com a gente, assim, dessa sua visão? É verdade, Bruno, essa parte da nutrição intuitiva, da nutrição fora daquele nutricionismo de calcular todas as vitaminas e minerais é bem importante. Eu entrei na nutrição me especializando já em nutrição esportiva, tenho especialização em fisiologia do exercício, especialização em bodybuilding coach, e aí virei coach também esses tempos, né? Podem guardar as carteiras, não vai acontecer nada, né? Porque o coach tem má fama, mas por conta de algumas pessoas que acabam fazendo coisas erradas ali com a profissão, né? Não é só motivação. E eu consigo usar ferramentas de coach dentro da consulta para que a gente consiga ser mais assertivo e conseguir passar, de fato, um planejamento que o paciente consiga seguir, andar conforme a perna do paciente, né? Conseguir também, inclusive, alinhar as expectativas com os objetivos. Porque muitas vezes o paciente chega no consultório querendo perder 10 quilos em 2 semanas, porque o coleguinha também perdeu, e às vezes essa pessoa não precisa nem perder 10 quilos, né? Então, o profissional que tem a função também de alinhar essa expectativa com o objetivo do paciente, porque o paciente é leigo, muitas vezes ele chega lá sem saber exatamente o que ele quer e o que ele precisa. Esse seria, no caso, que você brinca que é o paciente impaciente? Esse também pode ser paciente impaciente, né? Eu brinco com isso já no Instagram faz tempo, virou um bordão. Inclusive, muita gente brinca comigo, né? Me reconhece no Instagram, na rua e tal, coisa desse tipo. O paciente às vezes já chega brincando assim, porque isso não é exclusividade só dos meus pacientes, com certeza dos pacientes de vocês e até da gente. Porque a gente tem hoje uma facilitação de acesso à informação de todos os tipos. Então, é muito difícil alguém, sei lá, às vezes escutar um podcast inteiro, assistir um vídeo de 30 segundos inteiro, né? A gente tem o áudio em 1,5 ou em 2 vezes, para a pessoa não perder tempo, né? Eu percebo isso em consultório, e às vezes até eu passo por isso, pessoalmente, que às vezes a pessoa não toma água porque ela não consegue aguentar aqueles 30 segundos que demora para encher o copo no filtro, entendeu? Só por causa disso ela não toma água. Então, a gente vive realmente num nível de informação, hoje em dia, extremamente grande, uma correria gigantesca e as pessoas estão cada vez mais impacientes. Por isso esse bordão, essa brincadeira aí, pessoal. E esse é o perfil dos teus pacientes mesmo, que te procuram, assim, querendo resultado rápido? Como que tu vê isso na tua prática, assim? A maioria dos pacientes chega querendo um resultado rápido, chega cheio de sonhos, planos e tal, mas eu tento botar o pé do pessoal no chão para realmente fazer algo que veja resultados positivos em curto prazo, seja a nível de sono, a nível de intestino, a nível de imunidade, a nível até de redução de gordura ou de ganho de massa muscular, mas que a gente consiga perdurar isso e deixar bons hábitos, deixar um legado para o paciente de bons hábitos, né? De forma saudável também, porque até dá para perder peso muito rápido, mas Sim. também comprometendo outras questões da saúde, né? Então, tem que ter esse equilíbrio também, né? Perfeito.
Na verdade, a nossa geração está com esse imediatismo, né? Então é tudo muito rápido, é difícil as pessoas às vezes se comprometerem também para conseguir chegar no resultado, né? E eu acho que é esse o grande diferencial de ter um profissional que entende isso e vai acompanhar, né? Então definir a meta, acompanhar para conseguir ter resultado realmente, né? E Gustavo, o que você considera hoje que é ser saudável? Bruno, eu tenho uma definição particular. Eu não sei onde eu vi exatamente isso, ou juntei todas essas informações. Isso não quer dizer que eu esteja totalmente certo, mas é a minha visão hoje quanto à saúde. Tá? A gente teria 5 esferas positivas ali, ou 5 esferas principais em relação à saúde. Saúde física, que são nossos exames laboratoriais, como a gente tem como é o nosso estilo de vida em relação à alimentação, exercício físico, tabagismo, etilismo, essas coisas todas. Saúde física. A gente tem uma saúde emocional, tá ligado ao gerenciamento do estresse, a nossa inteligência emocional, como a gente lida com os nossos relacionamentos interpessoais, por aí vai. Uma saúde financeira, que é algo extremamente importante também, porque a gente sabe que, por exemplo, a maioria dos casamentos termina por questões financeiras. Muitas vezes a pessoa, por questões financeiras, ela não consegue se alimentar de forma adequada ou ela acaba deixando a desejar na saúde dela. A gente ainda teria uma saúde espiritual, ligada à religiosidade ou à espiritualidade, melhor dizendo, né? Já é provado na medicina que as pessoas que têm fé, seja lá no que for, normalmente têm um perfil mais positivo, ali um prognóstico mais positivo. E uma questão social, também uma saúde social. Alguns estudos, principalmente o pessoal de Harvard, estuda muito essa questão social, mostram ali que as pessoas que têm um nível de interação social saudável também se sentem mais felizes, pelo menos um melhor amigo, para que a pessoa não se sinta sozinha nesse mundo. Então, alguns estudos mostram que se você tem pelo menos uma pessoa que você pode contar e que ela pode contar com você, isso já é o suficiente para você ter um nível de saúde social ali, muitas vezes até acima da média. Então, seria isso. Saúde física, social, espiritual, saúde financeira e saúde emocional. Não é fácil. É um equilíbrio. Mas cada ponto tem que ser trabalhado ativamente. Cada ponto tem que ser trabalhado. Isso, quem vos fala também tem os seus problemas, que a pessoa vai pensar assim, nossa, mas o cara é perfeito. Não, não é isso. Mas a gente tem que estar ali degrauzinho por degrauzinho, cuidando de algumas medidas dessas, pelo menos ao meu ver. Uhum. Perfeito. Legal. Bruno, você quer falar alguma coisa, Bruno? É interessante porque tudo que você acabou de comentar é uma coisa que ninguém nunca vai poder fazer pela outra pessoa, né? Então isso acaba sendo o começo do autocuidado, você identificar que você precisa e você buscar pessoas para te ajudar a conseguir evoluir em todas essas áreas, né? Então, primeiro precisa ter o passo da pessoa identificar e ela mesmo buscar ajuda, né? Ninguém nunca vai poder pegar e forçar alguém a se ajudar, né? Então eu acho interessante isso porque a gente vê na nossa prática com as doenças vasculares, quando acontece isso, né? Quando a pessoa ela começa a despertar o autocuidado dela, para a partir disso vir identificando e corrigindo cada ponto ali do ciclo social, pessoal, para conseguir se desenvolver, né? E precisa de ajuda, né? Geralmente para conseguir fazer isso. E é interessante porque o cuidado, por exemplo, eu não atendo de jaleco. A maioria dos médicos atende de jaleco, né? E muitas vezes o paciente ele é bem recebido pelo recepcionista, ele está num ambiente bacana, ele é bem recebido pelo médico, ele vê aquela pessoa de branco parecendo um anjo já, a pessoa já quase que começa a melhorar só de ser bem recebida, né? Então acho que isso já começa até a fazer parte do tratamento, né? Então muitas vezes ela é bem atendida, ela tem confiança, ela faz a medicação prescrita ou o tratamento prescrito, então a chance de eficácia é muito grande, né? E se o paciente já chega sendo mal recebido, mal atendido pelo médico, a chance desse paciente não aderir ao tratamento é grande e a chance de perdurar o problema de saúde é maior ainda, né? Você tocou um ponto que é interessante a gente ver isso na prática. A jornada de experiência do paciente no atendimento está relacionado com o resultado da saúde, do impacto positivo ou não que ele vai ter. Isso é muito interessante, né? A gente acaba vendo isso diariamente. É mais ou menos assim, o profissional pode falar a mesma coisa, né? Ó, você tem que se cuidar, você tem que estimular o autocuidado. Só que se ele foi mal atendido, ele diz assim, pô,
O cara quer que eu resolva, que eu mesmo resolva o que eu tô pagando para ele fazer. E se tu chega bem atendido, bem recebido e tal, assim, não, ele vai receber essa mesma informação de outra forma, né? E isso serve para tudo, para todos os tratamentos que a gente faz, né? Porque o nosso paciente ele já vai criando uma ideia antes de chegar na gente, né? E se ele já vem com o pé atrás, aí não adianta, né? Aí não vai ter não vai ter resposta, né, Gustavo? Muitas vezes ele já chega no profissional botando muita fé no profissional, com objetivos ali, com expectativas grandes. E muitas vezes ele quase que já sabe o que fazer, ele quase que já sabe o que o profissional médico ou nutricionista, profissional de saúde vai indicar para ele, e ele só precisa escutar aquilo do profissional e aí ele começa a fazer. Mas é quase que um convencimento muitas vezes, né? A gente vê isso com a atividade física, Sim. né? A gente faz muito o sedentário começar a fazer atividade física, porque é engraçado porque a informação tá aí, todo mundo tem informação, né? Mas é diferente você sentar e ouvir como que aquela informação, no seu caso, vai gerar uma ação e como acompanhar ela, né? É interessante. O sedentarismo, o parar de fumar também, né? A gente percebe nitidamente, é a minoria, infelizmente, mas quando tu fala para o paciente que ele tem que parar de fumar e ele aceita como assim, era isso que eu estava precisando. A maioria já vai receber de um jeito que tu já vê que não vai parar, né? Não vai, né? E ele já sabia que o médico ia falar isso para ele, ou o profissional da saúde, né? E muitas vezes ele só tá precisando desse empurrãozinho. Porque ele não espera que o médico fale assim, não, cara, continua fumando, fuma um pouco a mais até. É impossível o médico falar isso, né? Só empurrão. Não, mas sabe que às vezes pega de surpresa mesmo, porque ele foi lá tratar a circulação. E tem gente que ainda acha que o cigarro só faz mal pro pulmão. Pro pulmão. Né? Aí assim, mas circulação? Mas o que tem a ver? Assim, ó, tem tudo, né? E aí pega mesmo desprevenido e ele não vai. Não vai parar. Né? A gente consegue perceber pela maneira como ele recebe a informação, né? Mas até os pacientes, eles têm uma ideia de que a gente realmente só vai falar de circulação. E todo paciente que é obeso, está acima do peso, a gente tem o dever como profissional de alertar, olha, isso não está saudável, isso vai ser ruim para o seu tratamento, né? E eu vejo muito as pessoas, tu deve escutar muito mais, óbvio, né? Dando algumas desculpas, assim, do tipo, a pessoa obesa, tem alguma dificuldade ali em articulação, já que é o efeito da obesidade, e aí não consegue fazer uma atividade física, e como se já trouxesse aquilo como, eu não consigo emagrecer, não consigo. Como é que tu aborda isso também? Porque a gente tem muito aquela coisa assim, ou faz o combo, né? Atividade física e tudo, e dieta, e restrição calórica e coisa, ou parece que a pessoa ela não consegue sair do não fazer, nunca fez, né? Enfim, para algo talvez mais leve, mais tranquilo, assim. É possível realmente a pessoa sair daquilo ali e fazer uma dieta, ir fazendo a dieta e ganhando até assim energia assim para fazer um exercício, perder peso para daí poupar articulação. Como é que tu trabalha isso assim? Tu também assim leva pro lado mais relativo, tipo, esse paciente consegue, esse eu sei que não consegue. Como que tu faz isso assim no Eu acho que para mim é mais fácil porque o paciente ele já vem buscando uma melhora de rotina de estilo de vida. Talvez para o médico o paciente venha buscando a medicação alopática ali, tudo mais. O resultado. Sim. Então, para mim, eu acredito que o paciente ele já vem falando assim, já vem pensando que eu vou pedir para ele tomar mais água, eu vou pedir para ele comer menos açúcar, ele já vem mais disposto, acredito eu. Eu falo para o paciente que todo mundo tem uma boa desculpa para não fazer o que a pessoa sabe que precisa fazer. Então, eu recebo, às vezes, o paciente falando assim, não, Gustavo, eu não faço a dieta porque minha mulher não me ajuda. Rapaz, como assim a tua mulher não te ajuda, né? A tua mulher não é minha paciente, o problema vamos resolver esse problema junto, entendeu? Então todo mundo tem uma boa desculpa. Minha mãe cozinha em casa, né? Minha mãe gosta de fazer fritura. Rapaz, né? Já é um marmanjo, vamos melhorar esse negócio. Ou da mesma forma, sabe que o meu filho adora doce, eu como junto com ele na gaveta de doce. Não era nem para ele estar comendo. Não era nem para estar comendo. Então, eu normalmente dou um tapa e faço um carinho também, né? Porque, claro, não é fácil mudar esses hábitos. E se a pessoa me dá uma desculpa, falta de tempo, dificuldade e tal, eu vou tentando quebrar ali empecilhos disso.
mas eu deixo bem claro que se essa desculpa funciona para o paciente, esse paciente pode me dar sempre essa desculpa que eu vou aceitar. Se ele falar assim, Gustavo, eu não tenho tempo, então se você não tem tempo, beleza, então você não tem. Porque eu não posso resolver o problema de falta de tempo desse paciente, é impossível. Gostaria de resolver e iria cobrar bem caro se eu resolvesse esse problema de falta de tempo. E encher o consultório. Ou seja, outros problemas relativos, né? A dificuldade com locomoção, qualquer outra, entre aspas, qualquer outras desculpas, né? E aí a gente faz indicações de, por exemplo, preciso que o paciente faça exercício e ele não consegue se deslocar. Sei lá, uma mãe de um bebê pequeno, né? Tudo mais. Então, às vezes eu indico coisas simples. Um treinamento, um personal que consiga prescrever um treinamento que a pessoa faça em casa. Hoje em dia tem consultorias online, tem plataformas de treino. Uma bicicleta ergométrica, por exemplo, que a pessoa possa ter em casa, né? Deixar de decoração na sala, vai ficar bem bonito, para fazer uma bicicleta ergométrica enquanto ela faz 10 minutos, ela sai, acude o bebê e volta. Né? Já é alguma coisa, porque às vezes a pessoa está pensando que ela vai ter que ir para uma academia de ginástica, para uma box de crossfit ali, para realmente iniciar ou ter algum resultado. Né? Ela pode fazer isso muitas vezes de forma mais simples e a gente vai quebrando empecilhos ali. E em relação à dieta, assim, o pessoal fala, tipo, a dieta já dá um calafrio na pessoa, né? Como que tu aborda e como que os teus pacientes encaram? Por que tem essa conotação assim pejorativa na dieta? O que... Tem mesmo, mas a etimologia da palavra dieta vem do latim que chama modo de vida. Então todo mundo tem um modo de vida. Todo mundo faz uma dieta. Pode ser uma dieta saudável ou não saudável. Então às vezes a pessoa fala assim, não, eu não estou de dieta. Então a pessoa eu fico imaginando, será que a pessoa não está comendo nada? Quanto tempo ela não come nada? Então algum modo de vida ou estilo de vida ela tem que ter. Pode ser adequado para o objetivo dela ou não. Só que a gente imagina ainda a palavra dieta como se fosse um regime, quase que um regime militar. E não é isso, a dieta é um estilo de vida. Vamos tentar iniciar uma dieta nova, uma mudança de padrão, uma mudança de estilo de vida, onde de repente a pessoa consuma menos fritura, consuma mais alimentos de origem vegetal, legumes, verduras e frutas, consiga beber mais água, consiga fazer mais atividade física. Isso tudo aí vai fazer parte da dieta dela. E o Lauro falou uma coisa bem interessante, porque se você já tem uma conotação negativa, vou fazer uma dieta, ou estou de dieta, isso parece que tu já vai levando tudo pro lado negativo, tudo pro pessimismo, pro lado errado da coisa. E na verdade a pessoa que por vontade própria ela decide se alimentar melhor, ela está tendo uma relação de autocuidado com ela própria. Né? Então isso é uma coisa... muitas vezes não consigo abordar isso com o paciente na primeira consulta, no primeiro bate-papo, mas em alguns momentos a gente já consegue abordar porque o paciente pergunta, né? Por exemplo, quanto tempo eu vou ficar de dieta? Eu falo para ela, o resto da vida. Tu não chega no dentista, né? Ninguém chega no dentista, faz uma limpeza, tá com o dente cheio de tártaro, faz uma limpeza e fala assim, doutor, agora eu não preciso mais escovar os dentes, né? Não, pelo contrário, a pessoa faz a limpeza, ela vê até que dá diferença nos dentes, né? E dela vai ter que fazer essa manutenção em casa, com fio dental, com escovação, por aí vai. Na verdade, tentar associar a dieta mais a hábito, estilo de vida, né, do que com a ideia de restrição, né, para poder seguir. Até se a gente fala, né, eu tô de... não, obrigado, tô de dieta. Coitadinha, não, mas come um pedaço, a pessoa fica com pena até, né? Quando a gente fala que tem que tirar isso da palavra, né? Tem que ser positivo, né? Estou me cuidando. Estou me cuidando, não quero, simplesmente não quero, né? E essa questão, assim, dessas realmente dietas ou regimes malucos e essas informações que as pessoas têm na internet, influencer e enfim, né? Já chegam para ti também com ideias prontas, isso eu não vou comer porque isso eu sei que faz mal, isso... Assim, as pessoas já vêm, assim, com informação, entre aspas, assim, com algumas... Sim, bastante. A gente tem hoje mais de 50% da população brasileira com sobrepeso ou obesidade. Então, a gente tem até uma obesidade de informação, não só de peso corporal, né? Uma obesidade de informação. E, normalmente, eu percebo que isso não ajuda, mais atrapalha do que ajuda. Então, algumas consultas, boa parte da consulta, eu passo mais desmistificando alguns conceitos do que realmente explicando o porquê de estar fazendo aquilo, ou qual é a conduta que a gente vai ter e tudo mais. Porque a pessoa já chega com conceitos pré-estabelecidos.
Tem pessoas que chegam, às vezes, até envergonhadas, falando assim, Gustavo, eu tô fazendo a minha própria dieta e tal. E eu acho isso ótimo. Por quê? Porque é melhor ela procurar, mesmo com um nível de informação não tão qualificado, ela procurar se alimentar melhor da forma que ela consegue, do que ela não fazer, entre aspas, dieta nenhuma, ou não tentar cuidar de forma nenhuma. Então, mesmo que ela comece sem acompanhamento profissional, é importante que ela comece tanto uma alimentação mais saudável, quanto uma rotina de atividade física. Se ela já consegue, de uma hora para outra, procurar um profissional da educação física para prescrição de treino, procurar um profissional da nutrição para prescrição de um plano alimentar mais adequado para ela, isso é ótimo. Mas não é a realidade da maior parte dos brasileiros, a gente sabe. Então, buscar informações qualificadas na internet pode ser um caminho para a pessoa, entre aspas, montar a própria dieta, mas cuidar com sensacionalismo, terrorismo nutricional, isso tem bastante. Ver bem a fonte, né? O difícil é saber qual é a informação certa, né? Pesquisar a fonte, né? Confiar no profissional, né? Na linha do profissional, mas tem muita besteira na internet. Isso tem O que tu mais ouve, assim, de coisas absurdas que assim, isso aqui não pode comer porque dá isso e tal, assim. Cara, eu já escutei de tudo, mas a última coisa esdrúxula assim, que eu escutei foi fazer o chá da casca de banana. Chá da casca de banana emagrece. Daí, claro, se a pessoa só tomar o chá da casca de banana, tomar 3 litros por dia, não comer mais nada, logicamente ela vai emagrecer. Talvez isso venha por um conceito de um alimento funcional que surgiu alguns anos atrás, que era a tal da casca da banana verde, que é um alimento riquíssimo. É a biomassa, né? Isso, a biomassa da banana verde, que é um alimento riquíssimo em fibras, prebiótico e tudo mais. Ótimo para a saúde, faz uma biomassa, pode ser adicionado em panqueca, bolo, mingau, por aí vai. Mas acho que algum iluminado, alguma criatura iluminada conseguiu pensar que se fizesse um chá daquilo, iria extrair os mesmos benefícios. Mas eu escuto de tudo. E tem alguns pacientes, quando o paciente me pergunta muito, ou quando o paciente vem às vezes por rede social, ele me dá algum insight que eu percebo que essa informação vai ser importante. Eu peço para ele diminuir o nível de informação que ele busca em rede social. Então, tipo assim, cara, para de seguir a maioria das coisas, não abre rede social em relação a isso, que a gente vai iniciar seu tratamento e fica um pouco a par disso. Deixa esse estilo de vida ser uma coisa mais fluida. Porque se a pessoa ficar pensando também 24 horas por dia em comer, em emagrecer, em fazer exercício, parece que o resultado fica cada vez mais lento, porque você cria uma expectativa, uma ansiedade muito grande. E a internet, a rede social, ela tem esse mal, vamos dizer assim, porque se a pessoa procura um pouco, aquilo vem de volta um monte, só vai vir isso, né, no feed da pessoa, né? E os bons e os ruins, principalmente os ruins, os patrocinados, aqueles, né, que só vão atrapalhar, né? O mais sensacionalismo normalmente é o que vai aparecer mais, né? Aparece mais, né? Que tem mais visualização, né? Tem muita gente que quer pensar fora da caixa. Isso pode ser benéfico, mas tem gente que eu falo que é totalmente fora da caixa, né? A pessoa ela tá em outro mundo, né? Ela nem sabe onde tá a caixa. Estuprou a fisiologia, a bioquímica, ela não tá nem aí mais para nada. E para quem está começando assim a iniciar, vamos dizer, um estilo de vida mais saudável, que está tentando de alguma forma buscar isso, o que tu indicarias assim para início, assim, o básico do básico, que a gente vê que o básico as pessoas não fazem, né? Querem buscar coisas muito grandes e daí, como você falou, não toma água, não dorme, né? O que seria o essencialzinho para a pessoa começar? Acho que tem duas informações assim bem importantes. Diminuir ao máximo o uso de alimentos industrializados, tá? Principalmente produtos altamente industrializados, né? Bolacha, biscoito, salgadinho, lasanha congelada, hambúrguer congelado, aqueles steaks de frango, salsicha, linguiça, por aí vai. Então, diminuir ao máximo os produtos de origem industrializados, né? E aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal, que isso tem ficado cada vez menor. Legumes, verduras e frutas. Tá? A gente fala muito de proteína, é importante sim, mas, por exemplo, principalmente aqui no sul do Brasil, a gente já tem um consumo de proteína normalmente adequado, mesmo para quem não tenta se alimentar de forma adequada, e a gente esquece de legumes, verduras e frutas. Isso é a base de qualquer dieta saudável. Então, diminuir ou eliminar, se possível, alimentos industrializados e aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal. Não estou falando para
ninguém virar vegetariano ou vegano. Não precisa. Eu nem faço esse tipo de orientação para o meu paciente. Atendo pacientes vegetarianos e veganos. Não quero mudar o estilo de vida deles. Normalmente tem outras prioridades, outras motivações que só a nutrição e a saúde. Mas boa parte das pessoas que se consideram onívoros, eu sou onívoro, como de tudo. A pessoa come tipo assim, arroz, feijão e bife, macarrão e frango, mas ela não come fruta, não come verdura e não come legume. Entendi. E queria que tu falasse pra gente como tu aborda, assim, como é o teu papel na relação com o paciente, como é que vocês fazem esse acordo, como é que tu faz esse acompanhamento da dieta, assim, tem que ser rígido, como é que ele te dá esse feedback, como é que tu acompanha esse teu paciente, Foto Gustavo? de prato tem, né? Tem foto de prato lá no meu Instagram, que o pessoal normalmente come, posta, primeiro posta, né? Depois come. E me marca, eu vou repostando a turma. Isso varia de paciente para paciente, tem gente que a gente pode ser mais hard ali, um pouco mais radical, mais decisivo. Tem gente que tem que ir aos poucos, então principalmente aquele paciente que já passou por vários outros nutricionistas, vários tratamentos médicos, sei lá, visando o objetivo dele, normalmente não adianta ser radical, por mais que ele queira ser radical. E aí eu vou dar o exemplo que ele já teve. Cara, lembra quando você me falou que perdeu 10 quilos em um mês? O que deu no segundo mês? Gustavo, ganhei 15 no segundo mês. Então por que a gente vai tentar isso de novo se já não deu certo? Então depende da abordagem. Tá? Tem um paciente que às vezes ele fala assim, cara, nunca me incomodei com a barriga, nunca quis cuidar da alimentação, sempre fui magro, mas agora eu vou viajar para Maldivas e a minha mulher já contratou um fotógrafo e eu tô querendo perder um pouquinho de barriga. Então, com esse paciente, que ele já tem aquele dia D, aquele dia da foto, aquele dia do casamento, seja lá o que for, muitas vezes a gente pode ser um pouquinho mais radical e a hora que ele voltar, eu deixo isso um pouco mais solto, um pouco mais livre. Então, depende da abordagem. Depende um pouquinho do objetivo do paciente, né, e de quem que ele é. Normalmente eu pergunto na anamnese até de onde ele veio. Então, dependendo de onde ele veio, eu já sei que eu posso pegar posso ser mais rígido ou tem que ser um pouco mais flexível, tá? Porque às vezes ele veio boa parte dos pacientes vem de indicação de outros pacientes e aí eu já conheço mais ou menos o perfil daquele paciente, né? Sempre faço um follow-up depois de uma semana, então eu ou minha assistente manda uma mensagem pelo WhatsApp, de voz. Fulano, como é que tá? Tudo bem? Tá conseguindo seguir a alimentação? Tá usando a suplementação? O treino tá rendendo? Não tá? Dá um alô aqui pra gente. E aí, normalmente, eu consigo manter um certo contato com esse paciente, né? Quando não surge dúvidas, zero dúvidas, depois de um mês, eu fico imaginando se o paciente está seguindo ou não, né? Porque na primeira consulta é passado bastante informação e, às vezes, dependendo do estilo de vida prévio do paciente, ele é proposta uma mudança profunda ali de rotina, né? Eu tenho uma dúvida que até é uma dúvida pessoal, assim. Essa história Cuidado, de que doutora, o que você vai perguntar? depois dos 30 é mais difícil, depois dos 40 é mais difícil emagrecer, é mais difícil ganhar massa magra. Isso é verdade? Assim, o nosso metabolismo, ele, entre aspas, envelhece mesmo? Ou isso é só desculpa de gente que não sabe gerir o estresse? Porque, assim, né, a gente escuta muito isso, ai, meu Deus, depois que... E eu, pessoalmente, senti isso, assim, mais dificuldade de perder peso, e, enfim... Né, depois de um certo tempo do que eu tinha antes, né? E então, isso é real mesmo, assim? Ou são os outros aspectos que atrapalham mais hoje do que quando a gente tinha 20 e poucos anos, assim? Karina, a gente tem algumas equações de previsibilidade de gasto calórico, né? De gasto energético total. Em todas as fórmulas entra peso, altura, gênero e idade. Então, a idade é relevante, sim, mas ela passa a ser mais relevante, infelizmente, após 60, 65 anos de idade, para diminuição, para redução do metabolismo basal, tá? Eu tenho em consultório um exame que chama calorimetria indireta, que é o padrão ouro para medir taxa metabólica basal. E mesmo em pessoas jovens, isso pode estar reduzido em relação à média por genética, por fatores ambientais. Então, por exemplo, aquela pessoa que teve uma perda de 20, 30, 40 quilos, muitas vezes ela reduz o metabolismo basal dela, uma artimanha, digamos assim, do próprio organismo, tá? E
redução de atividade física, baixa massa muscular, alta taxa de gordura, isso tudo pode reduzir a taxa metabólica basal. Algumas coisas podem aumentar a taxa metabólica basal, que é o caso de ganho de massa muscular, pouco, mas o ganho de massa muscular pode sim induzir ao aumento do metabolismo basal. O consumo de proteínas de forma fracionada na alimentação aumenta uma coisa que a gente chama de efeito térmico do alimento. Então faz com que o teu corpo fique digerindo essa proteína várias vezes no dia, e isso normalmente aumenta um pouco o gasto calórico, tá? Mas não é tão ligado à idade assim. Começa a ter uma redução mais significativa após aí 60, 65 anos de idade. O que acontece normalmente é que quando a pessoa tem 20 anos de idade, ela tem um nível de responsabilidade normalmente menor, ela tem uma carga de estresse normalmente menor, as reuniões dela não são sempre em volta da mesa, então ela vai fazer trilha, ela vai jogar voleibol na praia, ela vai andar de skate, surfar. Tem mais tempo também, né? Tem mais tempo. O lazer, ele é mais... E quando ela vai chegando perto dos 30, 40, normalmente ela já tem uma taxa de estresse maior, um nível de responsabilidade maior. As reuniões dela são em volta da mesa para tomar um vinho, para comer alguma coisa. Então, se você for receber um casal na sua casa de amigos, você vai pensar o que a gente vai beber, o que a gente vai comer. E quando um adolescente, um jovem de 20 anos recebe alguém em casa, às vezes a pessoa está menos preocupado com isso, com a comida e tal, do que outra coisa. Então, esses fatores sociais, culturais, provavelmente estão mais relacionados do que o próprio metabolismo basal, né? Que é o quanto que a gente gasta de caloria. Entendi. É interessante essa visão também. A perda, ela é muito importante a partir dos 60, 65 anos. Só que é importante também como que você vai chegar nos 65, né? Porque tem gente que já chega nos 60 já debilitado, sedentário, acima do peso, né? Então você começa a perder a partir de uma condição de saúde que já está inadequada, né? Então o ideal é desses 20 aos 60 conseguir chegar lá com a maior capacidade muscular, física, cognitiva possível, né? Que a gente tem os marcos hormonais ali, né? Para a mulher, a menopausa, ela realmente traz uma dificuldade maior na questão do corpo, assim, né? Mas antes de chegar à menopausa, então a gente não pode culpar a nossa idade, basicamente. A idade dificilmente vai levar a culpa. Na fórmula vai variar Vamos arrumar uma outra desculpa. Então, para falar de desculpas, então, eu queria te perguntar sobre o vício de doce. O que você costuma ouvir na tua rotina? É comum? Cara, isso normalmente dá bastante reels, né, pro Instagram, né? Mas tem também uma falsa ciência que aponta realmente que existe vício de doce. A gente ainda não interpreta isso como vício, é um hábito muito enraizado. Na verdade, regiões como a amígdala, que não está na garganta, não é da garganta, do cérebro, o córtex pré-frontal e o núcleo accumbens, eles estão ligados no nosso sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa está principalmente sendo estimulado por dopamina, que é o tal do neurotransmissor da moda, né? E atitudes ali prazerosas vão estimular esse centro de recompensa, esse sistema de recompensa dessas áreas do cérebro, e a dopamina prevê muito isso. O açúcar é um grande estimulante da dopamina. Assim como drogas, por exemplo, psicotrópicas ali, né, opioides e tudo mais. E hoje até celular, né? Até o celular, exatamente. Então você fica passando vídeo, coisa desse tipo, e muitas vezes aquele próximo vídeo, você fica na expectativa de qual vai ser o próximo grande vídeo, o próximo grande Reels. E isso é algo que também pode estimular a dopamina, né? Que não está ligada ao prazer em si, mas está ligado à motivação, né? A motivação pelo prazer, coisas nesse sentido. Então, o uso de drogas, por exemplo, cocaína, traz ali uma neuromodulação ou uma neuroplasticidade diferente. Então, o cérebro começa a trabalhar de forma profundamente diferente desse paciente adicto ali por drogas, né? E o paciente, entre aspas, viciado ou muito habituado com açúcar, o cérebro dele começa a interpretar isso como realmente algo prazeroso para ele, assim como aquele paciente que faz muita atividade física
e posta lá, tá pago, vai adorar fazer atividade física, vai adorar aquela sensação pós-exercício, pós-esforço. Aquela pessoa que está muito ligada a doce, muitas vezes já desde a primeira infância ou da adolescência, ele vai ter bastante dificuldade de diminuir ou de largar. Mas ninguém vende a televisão da sala para comprar brigadeiro, né? Já com outras drogas, normalmente tipo, isso pode acontecer. É uma brincadeira tola, né? Mas é possível sim a pessoa que fala que é viciada em doce, e eu não entendo isso mal, né? Eu entendo que ela está realmente muito habituada com isso. É possível sim ela diminuir bastante o consumo dela, mas precisa diminuir, mudar as compras que ela faz no mercado, precisa muitas vezes sair daquele ambiente. Meus colegas de trabalho é só cuca, bolo, massinha, brigadeiro. Então às vezes a pessoa vai ter que ficar mais na mesa dela, mais dificultar o acesso. Assim, vai né? ter que dificultar o acesso, né? Então o ambiente faz com que a gente... o ambiente sempre vence, né? Ele faz com que a gente consiga ter uma alimentação melhor ou uma alimentação pior. E para aquela pessoa que cria o ambiente, para o gestor, para o gerente, para o dono da empresa, ou seja, o pai de família, a mãe de família, tentar realmente controlar. Então, você pode, ao invés de botar aquele bomboniere cheio de balinhas, você pode botar uma cesta de fruta, você pode botar umas castanhas ali. Então, você pode ir melhorando o ambiente que você vive, justamente para diminuir esse comportamento mais impulsivo, compulsivo, né? Para o paciente que vem com esse hábito enraizado, tu costuma ir sugerindo troca por doces menos doces ou por frutas? O que tu tem essa abordagem normalmente? Sim, normalmente sim. Trocar, de repente, aquele chocolate que a pessoa come todo dia depois do almoço por um chocolate amargo, por frutas, por opções que, mesmo que não sejam perfeitas, mas que sejam menos piores, sei lá, a gelatina diet ou zero, algumas outras coisas, mesmo que a ideia não é passar uma dieta perfeita para o paciente, a ideia é passar algo que ele realmente consiga fazer, né? Então a gente tem algumas opções ali de substâncias ou alimentos mais adocicados para que a pessoa não fique totalmente sem o paladar doce, né? E eu falo para o paciente, não vai ser um petit gâteau, mas já é alguma coisa. Por quê? Para aquela pessoa que adora doce, se eu passar doce em todas as refeições para ela também uma hora vai querer salgado. Então, por exemplo, ao invés de você acordar e comer ovo, você vai comer pão com Nutella. Ao invés de tu almoçar, tu vai comer uma torta. Ao invés de comer alguma coisa à tarde, você vai comer um sonho de padaria, de doce de leite. O cara vai chegar à noite, ele vai chegar louco para comer um arroz e feijão. Porque ele o que faltou ali foi o salgado, aquele estímulo de salgado. Se eu passo só refeições salgadas, também ele vai chegar no final da tarde ou à noite com vontade de comer doce. Então eu passo ali receitas, bolos, panquecas, umas coisas ali mais adocicadas, normalmente retirando 100% ali do açúcar, né? E essa polêmica, assim, de agora, assim, que as pessoas ficam sempre falando de alimentos inflamatórios, isso inflama, isso não inflama, isso pode, não pode, enfim, né? Isso chega em ti também, provavelmente, de alguma forma, né? Assim, como é que tu lida com isso, essa questão do leite, do glúten, que ficou uma coisa famosa, assim, e não necessariamente as pessoas têm intolerância realmente, ou alergia, às vezes nem sabe diferenciar, assim, né, o que é alergia ao glúten, ao leite, enfim. E como que tu lida com isso, assim? Isso é verdade? Inflama mesmo? Inflama todo mundo? Como que é isso, assim? Sim, podem ser potencialmente inflamatórios, principalmente para as pessoas que tenham ali alergias, que são mediadas pelo sistema imunológico, né? Então, por exemplo, a alergia ao glúten ou alergia à proteína do leite, né? Pode ser a caseína ou as proteínas do soro, ou as duas, inclusive. Então, realmente será inflamatório para essas pessoas, que é um percentual muito baixo da população, principalmente a alergia ao glúten. A intolerância à lactose é um percentual relativamente alto da população, tá? Tem algumas populações, populações asiáticas, algumas populações africanas, a gente sabe que o nosso Brasil é totalmente miscigenado, né? Tem alto grau, então algumas populações asiáticas e africanas têm mais de 90% da população com intolerância à lactose. No Brasil, tem algumas estimativas, a gente não consegue ter um consenso, mas aí de 40% a 60% das pessoas têm algum grau, né, de intolerância à lactose. Então, sim, tem que ter atenção com os lácteos, mas a maioria dos estudos sugere que lácteos, principalmente que passaram por fermentação, como iogurtes e queijos, podem ter uma resposta até anti-inflamatória
no organismo. Então, não acho que sejam... E, inclusive, esses alimentos estão ligados ali à diminuição de risco ou progressão de diabetes, doenças cardiovasculares e tudo mais. Então, não acho que isso seja necessário para ser retirado da maioria das dietas, né? Em relação a alimentos que podem... que inflamam, né? A gente tem alguns tecidos que podem liberar... a gente tem alguns tecidos no corpo que também funcionam como órgãos endócrinos. O tecido adiposo, que é o tecido de gordura, que libera adipocinas ali, muitas delas inflamatórias, e o tecido muscular, que pode ser considerado um órgão também endócrino, que libera miocinas, algumas delas anti-inflamatórias, tipo irisina, coisa desse tipo, que foi muito estudado no Covid. Então, não é só o que a gente come, mas também o que a gente faz e como a gente se torna, como a gente torna o nosso corpo, que vai mediar essa relação mais inflamatória ou anti-inflamatória. Mas tem sim, a gente tem alimentos que têm uma característica mais anti-inflamatória e alimentos que têm uma característica mais inflamatória. O açúcar em excesso vai ser inflamatório e a própria gordura trans em excesso também, que é mais encontrada em alimentos industrializados. E um consumo desregulado de gorduras saturadas, inclusive de carnes, também pode estimular um processo inflamatório maior ali intestinal. Na verdade, tem que ter um equilíbrio, né? E ter essa parte pessoal, né? Se a pessoa tem algum comprometimento, alguma alergia ou não, e acompanhar, né? Tu costumas investigar isso nos teus pacientes? Ou eles já vêm, às vezes, com a investigação? O feedback mais interessante é relacionado a sinais e sintomas. Para a gente realmente medir nível inflamatório é difícil, né? Então a gente pode pedir ferritina, homocisteína, proteína C reativa, alguns estudos, mas pelo menos na minha prática eu não peço interleucina 6, né? Então tem umas coisas que mostram nível de inflamação, mas não necessariamente está ligada à alimentação de modo geral, né? Mas é possível ver, por exemplo, muitas vezes o paciente que ele chega lá com uma ferritina de 600 e ele começa a emagrecer, cuidar da alimentação, diminui cachaça e bebida alcoólica, por aí vai. E aí a gente vai vendo essa ferritina muitas vezes ser reduzida, né? E a ferritina é uma proteína sintetizada no fígado que também está ligada nesse processo inflamatório. Então é possível ver, né? Até mesmo questão de pele, muitas vezes o paciente relata melhora, questões intestinais o paciente relata melhora, mas é algo mais subjetivo do que objetivo, essa escala assim, de inflamação. Entendi. A gente, para falar um pouco de varizes, você costuma ter perguntas sobre quais alimentos poderiam ajudar no sistema circulatório, cardiovascular. E costuma ser uma preocupação isso dos pacientes assim? E que orientação você costuma passar? O que você nos diz? A parte cardiovascular normalmente é uma preocupação sim do paciente. Por exemplo, hoje recebi um senhor, 50 e poucos anos, diabético, glicemia já bateu esses dias na casa de 300 e pouco, primeira consulta dele. Levemente hipertenso, mas é aquele paciente que não gosta muito de tomar medicação, toma quando a medicação está alta, vocês sabem como é que é, né? Paciente que vocês recebem em consultório. E ele perguntou, né? Então eles já normalmente chegam cheio de perguntas. Gustavo, e aí, toma vinagre de maçã ou não toma? Normalmente o pessoal ele quer aquela bala de prata, né? Ele quer mágica. A mágica. Muitas vezes a gente tenta medicalizar a nutrição e ela não funciona dessa forma. Então, quando o paciente escuta assim, própolis é bom para imunidade, ele pensa que ele está com a garganta fechada, totalmente inflamada e infeccionada, ele pensa que o própolis vai resolver. Não, ali talvez precise de antibiótico, anti-inflamatório. O própolis pode te ajudar no longo prazo. Então, o efeito agudo da medicação é um, e o efeito crônico da alimentação é outro. Não basta você ingerir bons alimentos, vai ter que ter realmente uma dieta equilibrada. Em relação à parte vascular, o que mais acomete, ou os maiores riscos, é para o paciente obeso. Então, o paciente com sobrepeso, principalmente obesidade, tem que ser falado, tem que ser debatido isso. Tem questões hoje sociais e filosóficas sobre obesidade. Não é o tipo de seara que eu me meto, mas na questão científica e de saúde, a gente precisa combater a obesidade, não o obeso. Não o obeso, não o paciente, mas combater a obesidade, que é a doença que leva a outras doenças, inclusive a parte
vascular ali, varizes, tudo mais, né? Depois a gente tem, claro, várias outras condições alimentares que podem piorar a parte vascular, então consumo excessivo de sal, baixa ingestão de fibra que vai piorar a função intestinal. Pouca água, né? Pouca água, então é muito comum o paciente falar, aí Gustavo, hoje não tomei nem meio litro de água, não tomei nem 1 litro de água, já é 6 horas da tarde, entendeu? Aumenta o consumo de legumes, verduras e frutas para que a gente preveja mais antioxidantes nessa alimentação, então não é só tomar a cápsulazinha de vitamina C, né, que o pessoal quer. Reduzir o consumo de álcool e cafeína, que podem estar relacionados ali a aumento de pressão arterial, gordura trans insaturada, que pode estar relacionado também ao processo inflamatório, e muitas vezes ainda a falta de atividade física, né, que todo mundo já sabe que precisa fazer, mas boa parte das pessoas ainda não faz. Isso no meu consultório, né? Isso no meu consultório, que já é um consultório ali voltado para nutrição esportiva, para nutrição estética, algumas pessoas ainda não fazem. Então, fora disso, eu sei que o número das pessoas, né, dos brasileiros que ainda não fazem atividade física regular é muito maior. Eu ouvi um dado esses dias que 50% da população brasileira não pratica nenhum tipo de atividade física, né? Então, assim, se não pratica, não vai conseguir ter uma qualidade de vida, uma saúde, se não hoje, lá na frente, né? Exato. A gente tá no final, o tempo já tá estourando nosso tempo aqui, mas a gente tem umas perguntas do Instagram aqui, Gustavo. Opa! Que eu gostaria, a gente selecionou aí do nosso Instagram perguntas, tá? Meu Deus do céu, já tá arrepiando o braço. Mais polêmica aí dos impacientes. Vamos lá, umas perguntas rapidinhas aí pra gente terminar completando todo o nosso tema. A primeira pergunta é: gelatina é um bom inibidor de apetite e uma boa opção de sobremesa? Rapaz, eu falei da gelatina, Você né? tinha falado alguma coisa já, né? Não é um bom inibidor do apetite, Não é. não é um bom. Tem corante, tem conservante, tem açúcar, a versão diet tem adoçante. Então não é um alimento saudável. Para aquela pessoa que ela vai se satisfazer com uma gelatina diet, ao invés dela comer o pudim, o chocolate gorduroso, coisas nesse sentido, pode ser uma troca inicial para que ela reduza o consumo de açúcar, para uma gelatina diet ou zero, reduza o consumo de açúcar e reduza o consumo calórico. Tá? Por vezes isso é importante. Agora, não estou fazendo merchan e não estou sendo patrocinado pela indústria. Apologia. Ou seja, não é bom, mas pode ser menos ruim em alguns casos. Exato. Então, por exemplo, aquele paciente que ele está comendo uma coxinha e um refrigerante à tarde. Se ele troca por um sanduíche natural e uma água de coco, ele já fez uma grande coisa. Ainda assim, vai ter gente que vai falar, Gustavo, mas é pão no sanduíche. Coquinha zero. Ou uma coquinha zero e tudo mais, né? Então, tem dessas coisas. A gente não vai agradar a todos. Sim. Outra pergunta aqui. Como incluir o whey para emagrecer na minha dieta? Opa, legal. Muito se utilizou do whey pensando somente na hipertrofia, né? Hoje a gente sabe que ele tem outros benefícios, sistema imunológico e tudo mais, e pode ser utilizado sim. Então aquela pessoa que tem fome em determinados horários, mas não consegue fazer uma refeição. Então de repente ela pode bater um whey com uma fruta, uma aveia, ou adicionar o whey que tem um sabor adocicado numa panqueca, num mingau, numa vitamina. E isso pode ser feito sim, e tem baixa caloria o whey protein, é muito nutritivo, claro, depende da sua digestão, depende, né? Tem algumas pessoas que percebem formação de gases, cólica, às vezes até acne com o uso do whey protein, mas normalmente ele é bem tolerado e pode ser um bom substituto de refeição. Muita gente me pergunta, mas será que meu filho pode tomar whey comigo? Ele gosta de tomar um gole da minha vitamina e tal? Pode sim. Quando é bolacha, refrigerante, bala, ninguém pergunta. Entendeu? Quando é whey protein, a pessoa pensa que, nossa, vai afetar o rim do meu filho. Não vai, claro, sempre em quantidades relativas ao peso corporal da criança, tudo isso, né? O whey é interessante que se a gente for falar dele, dá para falar quase um episódio inteiro só dele, né? É muito comum as pessoas acharem que o whey só existe de leite, e aí por causa daquela ideia do inflamatório e tudo. Então você pode explicar pra gente, existe o whey de outras fontes e você costuma prescrever, por exemplo, porque não adianta entrar na loja e comprar um produto que às vezes não é mais adequado para você, né? Tem vários tipos,
Fala um pouco mais pra gente das fontes de proteína de whey, por favor. Existe sim, Bruno. O whey é do soro do leite, né? É uma denominação das proteínas do soro do leite. O que a gente tem são as outras proteínas em pó, que são de outras fontes. A gente tem proteína à base de carne vermelha, a gente tem proteína de base vegetal, seja de soja, de ervilha, de arroz, de cânhamo, de várias outras fontes. Tem até proteína de batata, tudo isso. Normalmente os produtos têm uma mistura dessas proteínas para ter um perfil de aminoácidos melhor. A gente tem proteínas à base de colágeno, a gente tem outras proteínas que são normalmente até mais aceitáveis pelo trato gastrointestinal ou para aquelas pessoas que preferem não consumir produtos do leite, né? O whey tradicional, por ter uma alimentação vegana ou por não se encaixar nesse padrão, eu acabo prescrevendo bastante outras proteínas em pó ali que não whey protein. São bem úteis também, só que é difícil bater o whey em relação a sabor, diluição e aspecto dele, assim, né? Eu acho que até o custo também deve ser mais alto dessas outras proteínas não do leite, não? Normalmente tem um custo mais alto. Uhum. A absorção é semelhante? A absorção é bem boa, bem interessante também, tá? Mas é mais a relação mesmo de digestão, né? As outras proteínas podem ter uma digestão, inclusive, melhor que o whey protein. E de acordo também com a preparação do whey, ele pode ter mais ou menos calorias também, né? Então você pode ter sim. um whey quase zero de caloria, assim, é Isso. muito baixa, né? Tem o whey, sempre é um grande mito também isso, né? O que eu tomo? Concentrado ou isolado? O whey concentrado ele tem a presença ali de alguns gramas por dose de gordura e de lactose, e o whey isolado ele praticamente não tem, ele tem 0 gramas por dose de lactose e de gordura. Então é um produto com uma presença de proteína mais pura. Mas em relação a resultado final, resultado da dieta, essas poucas gramas de lactose, essas poucas gramas de gordura não vão influenciar no resultado final. É mais relacionado também à digestão. Depois a gente tem um outro tipo ali que é o whey protein hidrolisado, que ele já tem parte dessa proteína quebrada, né, já pré-digerida, que normalmente são para casos específicos, paciente pós-bariátrica, paciente com gastrite, deficiências ali digestivas e tudo mais, ou intestinais, né? Normalmente podem fazer o uso ali do whey protein hidrolisado. Certo. Dá para falar mais ainda sobre o whey, mas vamos seguir. Essa pergunta aqui até é de uma paciente minha que eu atendi hoje, que ela é muito preocupada com a menopausa, que boa parte das nossas pacientes estão nessa fase, né? E a pergunta é: mulheres na menopausa, elas precisam de uma dieta específica, Gustavo? Não necessariamente específica, mas com alguns cuidados, sim, né? Um cuidado bem importante é a relação de vitamina D e cálcio, visto alteração do padrão hormonal, né, de redução de estrogênio e tudo mais. Então, cuidar com essa questão dos exames ali de vitamina D, de cálcio, os exames relacionados à osteopenia, osteoporose. Então, isso eu acho que é um fator bem relevante. Tratar quanto a sinais e sintomas, né? Então, fogacho, que é aquele calorão, insônia, são sintomas ali bem comuns, né, da mulher na menopausa. Ter uma alimentação mais equilibrada ainda é bem importante nessa fase. Então, para a mulher que não cuidei a vida inteira da alimentação, talvez agora seja um bom motivo para cuidar, porque o perfil até de deposição de gordura da mulher pós-menopausa muda. Então, ela tende a perder gordura de membro inferior, de coxa, de quadril, e depositar mais gordura na região abdominal, região visceral. Então, isso pode afetar, inclusive, aumento do risco para diabetes, pressão alta, doença cardiovascular, tudo mais. E a alimentação é algo que pode, se não frear completamente esses sintomas e tal, amenizar bastante esse processo ali pós-menopausa. Legal. Para a gente terminar aqui, só mais uma rapidinho aqui. É possível achar alimentos industrializados no mercado que não são saudáveis? Que são saudáveis, aliás? Não são, tem bastante. Não são, tem a maioria. A maioria não são saudáveis, os alimentos industrializados. Tem como? Tem como, sim. Hoje a indústria tem se adaptado, não porque a indústria goste disso necessariamente, mas a indústria se adapta quanto à demanda dos clientes. Com
maior conhecimento de ciência dos alimentos, de ciência da nutrição, esse conhecimento se aproximando mais das pessoas, as pessoas começam a fazer algumas exigências. Então, por exemplo, se a gente pegar um pote de iogurte, é um alimento industrializado, mas ele sofreu um baixo nível de industrialização. Se for aquele iogurte de 2 ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. A gente vai ter outros iogurtes que são adicionados ali de corante, conservante, adoçante, por aí vai. Então a gente tem, por exemplo, pães ali com 100% farinha integral, sem adição de açúcar. E a gente vai ter pães ali simplesmente com farinha branca, com adição de açúcar, que é para melhorar a fermentação da massa e tudo mais. Então a gente tem sim alimentos que sofreram baixo nível de industrialização, que são considerados saudáveis. Tem algumas empresas específicas que normalmente prezam pela qualidade dos alimentos, bebidas vegetais, por aí vai. E normalmente essas empresas são engolidas ou compradas pelas grandes multinacionais, né, que estão, lógico, de olho nesse filão de mercado e tudo mais. Mas é possível, sim, encontrar bons produtos industrializados. Mas tem que pesquisar, não são todos. Legal. Só queremos agradecer, então, Gustavo. Tá? Foi muito legal, muito esclarecedor. Acho que trouxe bastante informação para a gente. E, assim, gostaria que você passasse a última mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? E agradecimento aqui em nome da equipe da Anjocare. Show de bola. Muito obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado de vir aqui falar com vocês, passar um pouquinho da mensagem para o público. Sei que já tem bastante gente ouvindo, os pacientes aqui de vocês estão sempre de olho e de ouvidos abertos ali. E agradecer a oportunidade. Quem quiser me procurar pode me achar lá, Gustavo Melegassi, no Instagram, e mandar as perguntas, mandar um direct ou mandar simplesmente um oi. Foi um prazer estar por aqui essa noite. Legal. Muito obrigado, então, pessoal. E não esqueçam, quem está ouvindo a gente, comentar, compartilhar com seus amigos, né? E curtir a gente também lá no Instagram. Valeu, obrigado.